A Constituição de 1988 foi o resultado de um processo de redemocratização do país, depois de 21 anos de ditadura militar. Muitas mudanças só foram possíveis porque o caminho já estava aberto. A atuação do Ministério Público de Santa Catarina na defesa dos direitos coletivos no início da década de 1980 ajudou nessas mudanças. O Ministério Público de Santa Catarina talvez tenha sido o único do país cuja diferença entre o antes e depois tenha sido menor do que a média dos outros ministérios públicos do país. Em que momento o senhor acredita, o senhor que já atuava bastante no Ministério Público antes da Constituição, que a classe, que o Ministério Público em si começou a se preocupar com uma atuação diferente, além da atuação penal? A gente começou a perceber isso a partir digamos assim, da pobreza da pauta de trabalho que o Ministério Público apresentava no final da década de 70, início da década de 80. Uma atividade que se concentrava basicamente na atuação criminal e especificamente na denunciação de um número limitado de delitos. Para você ter uma ideia, em 84 se fez um levantamento e a partir de 11.250 denúncias que ocorreram nesse ano, 90% delas estavam concentradas a rigor em 5 segmentos de delito. E em relação a crimes que poderiam ter, assim, um reflexo maior para a comunidade, por exemplo, 35 ações, daquelas 11.300 e tanto, 11.500. Então você veja que a preocupação era apenas com aqueles crimes que tinham o potencial lesivo direto na pessoa da vítima, né? A lesão corporal e o crime contra o patrimônio. Afetavam o bolso ou afetavam, né, a saúde corporal, a integridade física das pessoas. Mas antes não havia, então, ferramentas legais para o Ministério Público atuar nessa área? Na área criminal ele tinha, não tinha na área civil. Por se tratar de crimes que passavam à margem da própria sociedade, quer dizer, as pessoas lesadas não se sentiam talvez suficientemente lesadas para abrir a corneta e dizer, ó, estão me lesando. Se você fosse comprar 1 quilo de farinha e o vendedor te vendesse 800 gramas, isso era um crime contra a economia popular. Mas o consumidor primeiro não tinha o hábito de conferir se o quilo que ele comprou era efetivamente 1 quilo ou 800 gramas. Em segundo lugar, se ele descobrisse isso, ele poderia, quando muito, xingar o dono da bodega lá, mas não ia jamais imaginar que aquilo fosse um crime passível de um processo criminal pelo Ministério Público. Quer dizer que começou a atuação, pelo menos aqui no Estado, mais na área do consumidor? Começou fundamentalmente no consumidor. E eu diria que o fator determinante, infelizmente, veio de um fato trágico, né? Foram as nossas grandes enchentes do Vale do Itajaí no início da década de 80. Cobrança de preços realmente abusivos, de modo que, para evitar a continuidade desses abusos, o Ministério Público articulou então um trabalho com o SUNAB, com a Polícia Estadual, com a Polícia Federal, e aí resgatamos então a Lei da Economia Popular. Aí ela ressuscitou e passamos inclusive a prender em flagrante. Foram várias dezenas de processos criminais instaurados por crime contra a economia popular, exatamente por aquelas práticas abusivas ocorridas naquele momento de sofrimento humano, né? de tragédia, de angústia. E de que forma a Constituição de 88 contribuiu então para consolidar esta área de atuação?
O Ministério Público também se entusiasmou com aquela iniciativa, né, e um fato assim importante que ocorreu ainda antes da Constituição foi a convocação de um evento que se realizou aqui em 82, reunindo os procuradores gerais de todo o país e os presidentes das associações do Ministério Público dos estados, de praticamente todos os estados do país. E nessa oportunidade, pela primeira vez, se falou na dimensão social do Ministério Público. E a dimensão social do Ministério Público foi a dimensão que exatamente foi dada pela Constituição. Esse aí digamos assim, a intuição a que eu me referi numa conversa aí contigo, né? Que parece que nós tivemos essa intuição aqui no Estado, certo, de que o Ministério Público precisaria ter uma dimensão social. E a ideia realmente foi recebida com muito entusiasmo por todos os participantes desse evento. Tanto é que, naquela oportunidade, aqui no dia 1º de outubro de 82, saiu a primeira recomendação do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça, né, no sentido de que os ministérios públicos buscassem o implemento de um organismo voltado para a defesa dos interesses da coletividade. Coisa que aqui em Santa Catarina aconteceu oficialmente no final de 83, a partir de um decreto do governo do Estado, que criou o Serviço Especial de Defesa Comunitária dentro do Ministério Público, né, com objetivos voltados inicialmente, na época, de acordo com o ordenamento jurídico que nós dispunhamos, voltados para a defesa do consumidor, do meio ambiente e também das pessoas vítimas de crime, que em razão da sua pobreza, da sua dificuldade financeira, não tivessem condições de patrocinar as ações de ressarcimento pelos danos decorrentes do crime. Então fizemos esse trabalho. E em seguida veio a ação civil pública, que na verdade nos colocou na mão um dos mais valiosos instrumentos com os quais o Ministério Público trabalha até hoje. Porque se eu te falei, por exemplo, ainda há pouco que nós tínhamos possibilidade de atuar no campo criminal, pelo fato de existirem crimes previstos na lei e legitimação do Ministério Público para promover as ações criminais por infração àquelas normas, nós, em contrapartida, não tínhamos nenhum instrumento que nos permitisse atuar na área civil. O fornecedor que impingisse, por exemplo, danos de expressiva monta aos consumidores, nós não poderíamos intentar nenhuma ação contra ele para que ele reparasse esses danos. Da mesma forma, se ele promovesse uma lesão ambiental, nós também tínhamos dificuldade de promover uma ação para a reparação desses danos. Vamos ao intervalo e já voltamos.